A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, hoje trago um estudo da Palavra de Deus, respondendo ao seguinte questionamento que ainda é muito comum entre os cristãos hoje, é se o cristão pode ou não comer sangue, visto que ainda é muito comum as pessoas, ao matarem um animal para alimentação, elas aproveitarem o sangue, fazer chouriço, fazer alguma outra coisa e aproveitar aquele sangue como alimento. Isto, irmãos, é um assunto muito simples de compreender, mas a gente vê que há uma ignorância muito grande, até por uma má interpretação da Bíblia. E às vezes, quando a gente, em determinada situação, procura exortar as pessoas dizem assim: ah, mas Deus permitiu que se matasse o animal para comer, não poderia era matar, já que vai matar para comer, pode comer o sangue também. Ou seja, ignorando aquilo que está escrito na palavra de Deus, misturando uma coisa e outra. Ou seja, buscando um pretexto para continuar naquela situação de contradição com a palavra de Deus. Mas eu quero, neste vídeo, voltar esse ensinamento para aqueles que verdadeiramente procuram servir a Deus com santidade e de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, este é um assunto simples de entender. Nós iremos partir aqui de um princípio muito simples para compreender a palavra de Deus. Nós iremos pegar um texto aqui do Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, ou seja, aqui em Gênesis, no capítulo 9, no verso 3, que diz assim: tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas, mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, o seu sangue. Pedirei contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e aos homens entre si eu pedirei contas da alma do homem. Então você vê que aqui, logo após o dilúvio, Noé sai da arca com a sua família, oferece um sacrifício ao Senhor. Deus se agrada daquele sacrifício que Noé oferece, e Deus jura que não mais irá destruir a terra com as águas do dilúvio. E ele dá a seguinte ordenança a Noé: olha, cresça, multiplique-se, domine sobre a terra. Assim como eu dei a vocês a verdura das plantas para alimento, agora eu vos dou, eu vos permito alimentar também da carne dos animais. Porém, o sangue, que é a alma, não comereis. E aqui Deus ainda diz: é o homem que derramar o sangue do seu próximo, eu pedirei contas. Então, você observa que já aqui no princípio, Deus deixa muito claro para Noé e para sua família este mandamento. Vocês podem comer de todos os animais, mas o sangue, que é a alma, que é a vida de toda criatura, não comereis. Vocês não podem comer o sangue. É muito claro. Verso 4: mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, o sangue. Veja, é muito simples de entender para quem procura a verdade. E prosseguindo aqui, irmãos, já no tempo da lei, em Levítico capítulo 17, veja que agora iremos pegar um texto da lei. Aqui diz assim no verso 10: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue, e o exterminarei do meio do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vos tenho dado para fazer o rito
de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Veja como é claro. Nós vimos lá a ordenança, o mandamento de Deus para Noé e sua família, e agora no tempo da lei, Deus dá a mesma ordenança ao povo de Israel, e aqui Deus detalha mais o porquê. Ou seja, aqui nós vemos claramente que essa era uma lei para toda a comunidade. Ou seja, o estrangeiro que estivesse ali no meio da comunidade de Israel, no meio do povo, deveria seguir também essa lei. Era uma lei para todos. E aqui você observa que Deus ele vai dizer no verso 12, que ele deu o sangue, no verso 11, né? Ele diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e este sangue vou-lo tenho dado para fazer o rito de expiação. Veja que há algumas denominações, até mesmo evangélicas, que já não pregam mais essa palavra e diz assim: não tem problema. Certa ocasião estava havendo um debate entre dois líderes de igrejas evangélicas e um deles estava defendendo que não há problema em se comer o sangue, porque o sangue tinha sido dado para rito de expiação, então já tinha cumprido. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos prosseguir num raciocínio para compreender verdadeiramente o que a palavra de Deus está dizendo. Porque aqui nesse momento você vê que a palavra é muito clara em dizer, aqui no verso 11 de Levítico 17, ela diz assim: e este sangue vos tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz a expiação. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue. Veja, muito bem, aqui o texto está explicando claramente que é a razão pela qual Deus proibiu que se comesse o sangue, porque o sangue foi dado em expiação. É pelo sangue que se faz a expiação, ou seja, o que é expiação? A paga dos pecados. É o sangue que cobre, é o sangue que é o rito ali de expiação, que faz a paga pelos pecados. Ou seja, isso era até mesmo uma figura do sangue de Cristo que foi derramado pela expiação dos nossos pecados. Então, quando você prossegue no entendimento da palavra, e você vem aqui para a nova aliança, no livro de Atos, no capítulo 5, aqui fica muito claro, a partir do verso 28, veja que aqui neste capítulo nós vemos que foram enviados Paulo, Barnabé, a igreja em Jerusalém, para ali se reunir com os apóstolos e saber o que os gentios que se convertessem a Cristo deveriam fazer. Então, no término desta reunião, veja o que a palavra de Deus diz: de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos dessas coisas, passai bem. Então veja que aqui ficou muito claro. Você viu que lá em Levítico, capítulo 17, verso 10, 11, 12, viu que Deus mostra para Israel que a razão pela qual o povo não podia comer o sangue é que Deus tinha dado o sangue para o rito de expiação pelos pecados. Então essa era a razão. Mas quando vem Cristo, inaugura a nova aliança com sua morte e ressurreição, e nesse acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, começa-se a proclamar o Evangelho, o reino de Deus, a boa notícia. Então, a igreja começa a ser formada.
E como o evangelho é anunciado a todas as nações, gentios que se convertiam a Deus, a Cristo, por meio do evangelho, começaram a ser perturbados por judaizantes, judeus que tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador e vinham nas igrejas e começavam a pregar: olha, vocês precisam observar a lei. Então, nesse texto aqui, você vê claramente que essa comitiva que a igreja de Antioquia envia a Jerusalém, lá é perguntado, é questionado o que a igreja deve seguir, o que os gentios que se convertem devem seguir. E aqui você vê que, em concordância com aquilo que Deus fala a Noé, com aquilo que Deus fala a Israel, aqui o Espírito de Deus, ele fala e os apóstolos promulgam aquilo que o Espírito Santo falou e diz: de fato pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que os gentios que se convertem a Deus, eles devem abster de carne imoladas a ídolos. O que significa isso? Vamos aqui trazer uma ilustração, um exemplo. Se você está num determinado local, ou se você, que ainda hoje nas religiões pagãs, é comum sacrificar-se animais a ídolos, a divindades pagãs, a demônios. Então, se você vê e se você sabe que um animal, seja uma galinha, seja um cabrito, seja um boi, seja o que for, foi sacrificado, foi morto num culto pagão, é melhor que você não coma. É o que a palavra está dizendo. É melhor que você não coma. Você não deve comer. Aliás, você não deve comer. Porque o Espírito Santo disse, não é porque eu estou dizendo, é o Espírito Santo. Aqui você vê que vos abstenhais de carnes imoladas a ídolos, do sangue. Então veja que o sangue, o fato de comer sangue ficou proibido e sempre foi proibido. Aqui só há uma confirmação daquilo que já estava sendo anunciado há muito tempo, que quando você lê aqui o verso 21, diz assim: com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores que eu leio na sinagoga todos os sábados. Ou seja, esse é um testemunho que vinha sendo dado de geração em geração. E aqui fica muito claro que vos abstenhais de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, de carne sufocada, ou seja, quando um animal ele cai no pescoço, por cima do pescoço e quebra o pescoço e morre sufocado. Se o cristão tem ciência disso, o cristão não deve comer por motivo de consciência. Então são restrições que foram impostas pelo Espírito Santo, que você vê que aqui no verso 28, eles dizem: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles colocam o quê? A decisão de Deus em primeiro lugar. Eles só promulgam a mensagem. Então aqui está dizendo que se abstenham de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. O que são essas uniões ilegítimas? Quando você lê ali Levítico capítulo 18, entre outros textos, mas Levítico 18 vai falar que é proibido um homem se unir a um animal, ter uma relação com o animal, isso é uma abominação. Naquele tempo da lei deveria ser morto a pessoa e o animal, tanto o homem quanto a mulher, é totalmente proibido, não é que era, é proibido. Um homem se deitar com outro homem é como se deita com uma mulher se deitar com outra mulher como se deita com um homem, ou seja, é totalmente proibido. Uniões entre sobrinhos, uma tia com um sobrinho, um pai com a filha, um irmão com a irmã, então são uniões ilegítimas, que ali o texto de Levítico 18 vai tratar. Então veja que é muito claro quando nós partimos de um princípio, de um raciocínio lógico. Você vê que nós avaliamos o texto em Gênesis, chega no tempo da lei, é repetido essa ordenança com um significado mais profundo, e quando chega no tempo da nova aliança, há de novo uma repetição e uma ordenança de que seja observado.
Então, quem não observa está em transgressão, está em pecado, porque nós não temos que servir ao nosso próprio estômago. Muitas pessoas vão dizer assim: ah, eu gosto de comer sangue, ah, eu gosto de comer chouriço, ah, eu gosto de frango ao molho pardo, ou seja, coisas que se usam sangue para fazer. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara em dizer: não é o alimento que nos faz agradável a Deus. Se comemos ou não comemos, não é isso que vai nos fazer agradável diante de Deus. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade e que tudo aquilo que Deus ele deixou na sua palavra é para que nós observássemos para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Então, irmãos, é essa a explicação. Eu creio que os irmãos que estão acompanhando esse estudo compreenderam. Eu quero que os irmãos comentem aí no vídeo, deixem aí o seu like, compartilhem esse vídeo e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem não é inscrito aí, que se inscreva e que a paz de Deus seja com todos. Peço aos irmãos, se tiver alguma dúvida, deseje que seja gravado algum vídeo falando de algum tema bíblico, os irmãos deixem aí no comentário e assim que Deus me permitir, eu estarei trazendo a palavra para os irmãos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?